Olá, chicos, sou Kleber Fak. Eu não tava esperando. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, a gente vai puxar nossas cadeirinhas de plástico para conversar sobre o impacto de The Beat tirar nas fotos, novo álbum do Bad Bunny e a força política da identidade latina que move esse discão. Certo, meus amigos latino-americanos? Sim. Mas antes, o que, Renan Guerra, nosso Carlinhos Brau de bombachas? Por Deus, Carlinhos Brau, eu não quero ser não, gente, tá? Pode ter outros nomes, Carlinhos Brau é complicado. Até me perdi depois dessa. Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Se você gosta do nosso podcast, você também pode apoiar no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram, participa das nossas gravações ao vivo e tem acesso a vários programas com bastante antecedência. Hoje temos várias latinas aqui de mãos dadas na nossa gravação, não é, Kleber? Todas. Mi gente latino aqui, ó. Marco Antônio Gomes, Maria Lua, Carlos Cesari, Leonel Moura, Gabriela Ramos, Gabriel Cordeiro e ele, Jefferson Kozenieski, que entrou agora aqui, ó, pra conversar. Nome mais latino gente. é impossível. Exato, Kozenieski, que é o nome que 90% do México é esse sobrenome aí. Muito obrigado por apoiar a gente, queridos. Ai, meu Deus. Vamos falar sobre música, meus amigos? Vamos. Em 5 de janeiro deste ano, o cantor e compositor porto-riquenho Benito Antônio Martínez Ocasio, o Bad Bunny, revelou ao público o 6º álbum de estúdio da carreira, The Beat tirar umas fotos. E essa data, 5 de janeiro, tem um motivo, né, Nick Silva? 5 de janeiro é um dia antes do Dia de Reis, né, que é, sei lá, é meio que continuação do Natal ali, daquelas datas festivas, e é muito comemorado, principalmente a América Latina. Acho que a gente aqui meio que só desmonta a árvore e foda-se. Mas não, pra a gente além... tem festa de reis, não, tem folia de reis, é uma festa imensa. de reis. Dependendo da região do Brasil, é bem O não bem religioso, forte. religioso pra mim... que acabando com a religião. Mas tem festas muito grandes no Brasil de festas de reis. Principalmente no diferentes Nordeste. estados. Tá bom, então temos muitas coisas legais rolando no Brasil. E além disso, marca... Enfim, é uma data importante para os porto-riquenhos, porque há 157 anos atrás montaram um comitê revolucionário para a liberação de Porto Rico das garras dos espanhóis. Acabou meio que dando errado, porque eles perderam essa guerra. Mas enfim, é uma data comemorativa importante lá também. Bom, o trabalho contou com 2 singles iniciais, El Club, lançado em 5 de dezembro do ano passado, e Pitorro de Coco, que foi no dia 26 de dezembro, e ambas as canções foram recebidas assim, meio sem grandes expectativas, até porque elas caíram em datas meio ingratas. A primeira caiu na semana em que foram divulgadas as listas das melhores músicas e discos de 2024, que é aquela primeira semana de dezembro, e a outra veio um dia depois do Natal. Então meio que quase ninguém ouviu ou deixou passar ali. Ele fez o anúncio na época do que o disco ia sair no começo de janeiro. E o próprio lançamento do disco em si foi recebido de forma inicialmente fria pela imprensa norte-americana e o público também, que estranhou a escolha do Benito por uma imagem de capa bastante simples. 2 cadeiras de plástico monoblock em um quintal de terra e grama com bananeiras ao fundo. E se o público estadunidense não conseguiu compreender a escolha do Bad Bunny, a comunidade latina entendeu perfeitamente e reagiu, né, em peso. Logo na semana de lançamento do disco, a faixa título do álbum se transformou em um dos virais mais emocionantes da história do TikTok, com pessoas usando a música de fundo para resgatar histórias e imagens de familiares fotografados em ambientes com essas mesmas cadeirinhas de plástico ali. São imagens de abuelitas e abuelitos, pessoas que infelizmente, por exemplo, não resistiram à luta contra o câncer, crianças que tiveram suas vidas interrompidas e principalmente imigrantes que encontraram nesses fragmentos de imagem uma forma de celebrar as próprias origens ou os familiares que tiveram que deixar para trás.
Aos poucos, esses mesmos vídeos ganharam diferentes interpretações, com pessoas resgatando até imagens de animais de estimação que partiram ali. E na semana em que foi anunciado o cessar-fogo da guerra de Israel contra a Palestina, a comunidade palestina em peso usou de imagens pré e pós-guerra para ilustrar esses horrores e o resultado dessa destruição cometida pelo Estado de Israel. No meio de todas essas movimentações, que rolou até um vídeo do próprio Bad Bunny muito emocionado, um vídeo lindo dele chorando, vendo as reações dessas fotos, dessas imagens compartilhadas, né? Um fato bastante curioso acabou acontecendo. O Brasil, que historicamente foi conhecido por ignorar o trabalho do artista porto-riquenho, passou a abraçar fortemente o cantor nas redes sociais. Não foi o suficiente para furar o bloqueio ali da música sertaneja e do funk ali na categoria de músicas das principais plataformas de streaming, principalmente o Spotify, mas foi o suficiente para ele conseguir um espaço que ele ainda não havia conquistado aqui no Brasil. Vale lembrar que o Bad Bunny foi o cantor mais reproduzido globalmente no Spotify em 2020, 2021 e 2022, sendo o principal artista tocado em toda a América Latina, mas que nunca conseguiu penetrar o mercado brasileiro. Com o novo álbum, o cantor foi o primeiro artista a alcançar 1 bilhão de streams no Spotify em 2025. Também foi o primeiro artista latino a ter 100 músicas na Billboard Hot 100, então ele conseguiu emplacar 100 músicas ali nas paradas da Billboard. O álbum Debí Tirar Mais Fotos dominou o top global do Spotify e aqui no Brasil, pela primeira vez, ele conseguiu alcançar o topo na categoria álbum. O último disco cantado em espanhol que conseguiu ocupar esse posto foi o da Rosalía lá em 2020 com Motomami, que era uma artista que também viralizou no TikTok e acabou conseguindo impactar o mercado brasileiro, veio pra cá, fez show e tudo, mas com o Bad Bunny esse é um feito inédito, então assim, tinha até uma piada, as pessoas ficavam reclamando, quem é Bad Bunny? Nunca ouvi esse cara e tudo mais, então tinha essa reação constante nas redes sociais e agora ele conseguiu esse espaço mesmo que mínimo aí. Meus amigos, como que foi o Debí Tirar Mais Foto pra vocês? Eu falo aqui do Bad Bunny desde lá de 2020, o Yo Hago Lo Que Me Da La Ganha, se eu não me engano, é uma sigla ali, eu nunca sei certinho. Gosto muito dos outros discos, gosto bastante do Um Verano Sem Ti ali, que é um disco bem interessante. Mas eu acho que esse aqui foi um que superou as expectativas meio que de todo mundo. Como que foi pra vocês ouvir esse álbum? Assim, eu historicamente não sou um Bad Bunner, nunca embarquei. Mas esse disco eu achei bem interessante porque ele me abre discussões igual as coisas que a Beyoncé tem feito ultimamente, assim, de ser um disco que busca muita história e traz para um presente, assim, de apresentar muita coisa da música porto-riquenha pra gente. E, enfim, é um mundo muito gigante, mas que a gente desconhece, assim, pelo menos acho que grande parte das pessoas aqui no Brasil não sabe quem é metade dos artistas que o Bad Bunny cita nesses discos, assim. Então, sei lá, já começa fazendo um sample de uma música super importante lá e, sei lá, eu nunca ouvi aqui, sabe? Então, tem isso assim e eu não sei, eu achei um disco divertido, mas eu não sei se eu vou voltar, sabe? Eu acho que ele é muito interessante como abridor de discussões, igual foi a Beyoncé, mas eu não sei se eu voltarei. Mas enfim, é um ótimo disco. Entendi. Você odiou, então. Beleza. Então fica de... ele falou ele assim, é isso. Exatamente. Só uma coisa, um fato curioso que eu lembrei aqui também, já que a gente começou falando dos números, é que o Bad Bunny, ele conseguiu movimentar a economia porto-riquenha. Por conta do sucesso dele, o turismo porto-riquenho ficou ainda mais ativo nos últimos anos. Muitas pessoas passaram a se interessar em conhecer Porto Rico por conta do sucesso dele na América Latina, assim. Então, é um fenômeno para além da questão da música, assim. O disco de 2022 serve, né, como um convite, assim, tipo, uma das músicas lá. Sim, total. E vocês, Adora Almeida, como que foi ouvir esse disquito? Será que a 30E vai trazer o Bad Bunny pro Brasil agora esse ano? Aí tem que perguntar lá pro pessoal. Gente... A primeira vez que eu vi, eu tava trabalhando, né? Então, assim, eu tive sabe aquela audição meio, tipo, tô trabalhando aqui, mas teve várias faixas que eu gostei e tal. Daí, com calma, fui ouvir de novo e, tipo assim, bateu muito.
Eu fiquei emocionada ouvindo esse álbum, mesmo que eu não entendo. Gente, eu não entendo tipo, sabe assim, tipo, espanhol ali. Não sou latina que consegue, tipo, eu não entendo. Eu não entendo, simplesmente Nossa, não entendo. J-Lo. Que pra tem, mim é tipo que tem a assim, questão russo. de que o espanhol dele, por exemplo, usa muitas gírias e muitas. Também. Todo um universo de coisas. Porque, por Total. exemplo, eu escuto a Julieta Venegas ou o Alexandre Mandert, eu consigo entender geralmente o que eles falam. Mais, E o Alex, por exemplo, eu entendo porque ele usa gírias do mundo LGBT, que são coisas que eu entendo. Aí, por exemplo, no caso do Bad Bunny, ele usa outros tipos de gírias e ele usa realmente uma linguagem que é própria e poética dele. Então, acho que tem isso também, que é uma outra coisa que a gente pode comentar mais pra frente. E o próprio jeito de cantar dele é muito voltado pro mumble rap ali, daquela coisa mais sussurrada. Arrastadona, né? Arrastada, meio sim. difícil de você entender pra quem não tá habituado, né? Os artistas que o Renan citou, por exemplo, é muito mais vocal, assim, muito mais aberto o tipo de som, né? Não, mas só pra fechar, tipo assim, eu me surpreendi no sentido de, tipo, eu embarquei nesse álbum real, assim. Tem 1 hora de duração, eu não… Às vezes eu fico meio assim com um álbum muito longo. Mas cada vez que eu ouço, tipo assim, eu descubro mais coisas. Eu acho que a faixa que já começa é absurda, assim. Tipo, me pegou de primeira, fiquei arrepiada. Então, Nova assim… York! Nossa, gente, um absurdo. E fecha muito bem também, tipo, consegue levar lá até o final, tipo, de uma maneira muito inteligente. Eu acho esse álbum um álbum de inteligência emocional e musical mesmo, assim. Tipo, ele consegue juntar tudo que a gente vai falar aqui de uma maneira muito graciosa. E o Renanzinho, gostou? Como é que foi o disco pra você? Eu acho que é bem isso que a Isa falou. Pra mim, me pegou muito a questão de ser um álbum que as pessoas estão falando e ouvindo um álbum inteiro, assim. A gente tem o fato da música ter viralizado, a música título viralizou, ela é uma música que tá lá pro final do disco, mas antes desse viral se expandir, as pessoas já estavam falando muito do disco como um todo. E eu acho que isso é muito legal, isso fortalece muito o formato do álbum, que é uma coisa que a gente gosta muito aqui, a gente sempre defende como é interessante pro artista poder contar as suas histórias a partir de uma narrativa mesmo que ele cria. E eu acho que esse disco é uma referência interessante nesse sentido, de criar e desenvolver uma narrativa e atrelar diferentes significados, diferentes possibilidades de interpretação a partir daquilo que ele está juntando ali. Então acho que isso me surpreendeu bastante. E é um disco muito interessante porque ele vai por múltiplos caminhos, assim. Então a gente tem esses momentos muito mais pista, muito mais para dançar, de festa, mas a gente tem momentos muito bonitos que quase são meio que canções de amor ou canções mais dolorosas. Então acho que tem os seus momentos, assim. Isso é muito legal. Perfeito, compactuo com tudo que vocês disseram. Ele cresceu muito pra mim, assim, nos últimos dias que eu fui ouvindo. Eu tinha uma impressão inicial, aí eu fiz o texto da crítica e na semana seguinte eu já tinha uma outra interpretação do disco. Cresceu muito no intervalo de poucas semanas. E eu acho que politicamente talvez ele seja um dos trabalhos mais importantes do ano, assim. O ano tá só começando, mas eu acho que o impacto dele já logo de cara. Sim. A semana que o Trump foi reeleito aqui e assumiu o poder, putz, esse disco ele fala sobre muitas coisas aqui. E é interessante só para linkar com isso que você falou, é interessante falar que isso já era uma perspectiva que o Bad Bunny já estava deixando clara há bastante tempo. Porque no ano passado, em outubro, a gente teve um desses comícios do Trump, um comediante norte-americano fez uma piada que chamava Porto Rico de uma ilha flutuante de lixo, né? E no dia seguinte, o Bad Bunny já postou no seu Instagram uma espécie de mini documentário que apresentava muito da cultura de Porto Rico. E acho que são coisas que depois ele vai expandir a partir do que a gente vai falar agora, né? Então acho que já tem essa conexão muito ampla e esse reforço muito impactante da cultura porto-riquenha, assim, é uma coisa muito importante pra ele. Perfeito. E acho que também tem uma coisa que ele fez esse disco pra porto-riquenhos, assim, tipo, ele foi perguntado em alguma entrevista o que ele achava de ser um disco muito insular no sentido de gente que não fala espanhol possivelmente não vai entender, quem não é de Porto Rico não vai entender as referências. Ele falou, foda-se, sabe? Tipo, eu tô fazendo esse disco pro meu povo, então é bem isso, assim. E a verdade, ele fica mais… É isso, eu acho que é bem isso. Você não precisa morar lá pra entender sobre as dores e, enfim, é universal a linguagem.
Só antes da gente iniciar aqui essa discussão em cima do disco e mergulhar em alguns conceitos, em 2022, nós gravamos um programa intitulado Como Começar a Ouvir Música Latina, onde a gente fala bastante sobre essa dificuldade de penetração da música e da cultura latina no Brasil, o quanto o período da ditadura militar contribuiu para esse afastamento, esse isolamento do Brasil quanto consumidor de música. Então, se você gostar desse programa de hoje do Bad Bunny, volta para esse programa que a gente gravou lá em 2022, tem participação da Flávia Durante, a gente apresenta alguns caminhos para quem quer mergulhar nesse universo da música latina. Nos últimos anos, a gente viu uma ascensão da música latina no mercado de música global. Nomes como Raul Alejandro, Rosalía, Karol G, J Balvin, Maluma e até nomes mais alternativos como a Caliuchis, Nath Peluso e Arca, que conseguiram conquistar um espaço de destaque nas principais plataformas de streaming e publicações voltadas à cobertura musical. Só que todos esses artistas tiveram em maior ou menor escala que passar por um processo de adequação sonoro ali, estético e lírico, justamente para poder dialogar com a população norte-americana, com o público norte-americano. Eles miravam muito na população estadunidense. Uma artista brasileira que passou bastante por isso é a Anitta, né? O último disco dela, o Funk Generation, a própria Isa fala várias vezes aqui, é um disco pro público norte-americano. Ele tá completamente desconectado do que é o funk paulistano, do funk carioca, do funk mineiro, e é a proposta dela disso, assim. Sim. E o próprio Bad Bunny passou por isso, assim, nos primeiros trabalhos de estúdio, ainda que o espanhol seja, de fato, o idioma predominante em todos os trabalhos dele, ele sempre teve uns acenos pra música norte-americana ali, principalmente pro rap, pro trap, pro R&B. Se você pegar, por exemplo, o Exempli, que é o primeiro trabalho de estúdio dele de 2018, e o Oasis, que é o disco produzido em parceria com o J Balvin, você vai ver que ele é muito mais voltado pro rap e pro reggaeton numa abordagem mais norte-americana do que necessariamente latina aqui. Só que com a chegada do Debí Tirarme as Fotos, o Bad Bunny faz esse caminho oposto, que é regressar aos ritmos e a cultura latina, que é justamente o que o Nick falou, é um disco feito para latinos, ele tá, tipo, cagando pro público norte-americano, ele sabe que vai ter uma penetração ali no mercado estadunidense, mas o foco dele não é esse, e isso fica muito explícito o disco todo, né? E para a realização desse novo álbum, ele se aprofundou ainda mais em estilos muito locais. A salsa talvez seja o estilo mais conhecido ali globalmente, que foi um estilo popularizado entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90 aqui na América Latina de maneira geral, mas é o estilo musical favorito dele. Ele já deu várias declarações que a salsa é da onde vem grande parte das inspirações dele aqui. Ele vai beber muito também do Plena, que é um estilo do início do século XX bastante similar ao conceito que a gente tem de samba aqui, já que ele trata muito dessas questões das mazelas da população com uma pegada de humor e de sátira e de provocação, e principalmente o gibarro, que é o equivalente à música sertaneja ou música caipira aqui no Brasil, que ela vai tratar de temas muito voltados à vida no interior, à vida rural. Musicalmente, o gibarro ele é tocado por instrumentos feitos de maneira quase artesanal, então essa questão da viola caipira, desses instrumentos que eram vistos de maneira pejorativa pela elite que acompanhava muito de música clássica na época, música erudita. Então o gibarro ele vai ser presente durante toda a execução do disco. Outro elemento bastante significativo do trabalho diz respeito ao processo de produção e aos instrumentistas que ele seleciona para o disco. Ainda que tenha alguns produtores ali que tenham esse olhar um pouco mais global, ele vai se voltar ainda mais para a música porto-riquenha, para a produção de artistas porto-riquenhos e de músicos porto-riquenhos. Boa parte das canções do disco foram gravadas com o auxílio dos alunos da Escola de Música Livre Ernesto Ramos Antonini, de San Juan, em Porto Rico. Então, uma molecada nova ali que vai trabalhar com ele, alguns músicos veteranos da cena porto-riquenha. E todos os artistas que participam do disco são artistas jovens de Porto Rico, que ele falou que estava escutando quando ele estava em turnê ou quando ele estava nos Estados Unidos. Muito e eram legal. Artistas que reconectavam ele com o espaço físico de Porto Rico mesmo. Nos discos anteriores você vai ter, por exemplo, lá o Raul Alejandro, vai ter o disco anterior,
Anterior não, o de 2022, ele vai ter o De Marias, por exemplo, ele vai conversar com outros artistas que estavam nos Estados Unidos ou que estavam circulando pelos Estados Unidos, mas que já tinham um alcance um pouco maior. Nesse não, são pessoas bem desconhecidas assim pro mercado global, e eu achei isso maravilhoso. Eu assim, amei, eu nem as sabia mulheres quem nesse era. disco, Nossa, putz, sim. São muito fortes essas músicas. Tipo, eu gostei muito, muito, muito. Eu acho que é meio aquele caminho que o Setangana fez de nos apresentar vários artistas que a gente desconhecia. Sim, e criar um universo sonoro ali muito próprio. Acho que isso é muito legal, porque nos propicia conhecer mesmo outros artistas que a gente às vezes não tá atento. Dá pra ver que é true, sabe? Tipo assim, não tem nada de gravadora, não tem nada de… Tipo assim, dá pra sentir alguma verdade. Que é realmente uma parceria, né? Uma colaboração. Exato. Ai, gente, cada vez mais ficando mais velha, eu vou sentindo mais essas coisas, sabe? Não sei, o meu lado maternal. É que eu acho que o mercado anda muito, nos últimos anos explorou tanto essa questão de parceria, muito mais numa perspectiva de inflar números do que realmente de criar encontros entre esses ou de artistas. querer lançar, tipo, artista pra eles, tipo, que é dentro da mesma agência, do mesmo empresário. Exato. Então é interessante tipo assim, a gente ver esses outros caminhos que são muito mais sinceros. Eu achei bem honesto. Escolhendo. E tem uma coisa também que acho que a música ficou tão global que a gente acabou esquecendo que, sei lá, a música é local também, né? Ela pode ser local, então trazer esses artistas novinhos dali dá uma puta oportunidade, dá um holofote legal. O Kendrick Lamar fez isso também com o Gen X, de trazer gente assim que, tipo, ninguém conhece e tal. Mas você tava falando da instrumentação. Eu adoro essa parte do disco, porque ela é muito rica, ela é muito viva, assim, tipo… a parte da plena ali, que são os tambores tocados ali, é maravilhoso. Tem muito metal nesse disco, tem muita coisa, tipo, de percussão afro-cubana, enfim, dessas coisas bem caribenhas ali mesmo, que é muito legal. Eu amo o Yoago que ele me dá na ganha, mas ele é muito mais eletrônico, ele é totalmente uma produção de trap. Esse disco não, a instrumentação, assim, tem a batida eletrônica em várias das canções ali, mas o restante, a parte da orquestração, dos arranjos, os metais nesse disco, assim, é um absurdo, né? Eu acho que mesmo quando vai para esse campo da batida tipo, não da batida eletrônica, mas vai para esse campo mais eletrônico, a batida ainda é feita com percussão, assim, tipo… Sim. É uma montagem eletrônica para uma batida de verdade, assim. Isso é bem legal. A própria construção dos versos também, que a gente começou falando ali, que ele usa muito de elementos da cultura local, ela não se apoia no espanhol tradicional ali, tem muita gíria, tem muitas adaptações e vários outros elementos, e ele mesmo falou no texto de apresentação que o disco é sim uma carta de amor do Bad Bunny pra Porto Rico, né? E esteticamente, o próprio Bad Bunny passou a se apresentar fazendo uso de elementos que substituem esse figurino que ele vinha utilizando nos últimos anos, que eram bem coloridos, mas muito mais voltados com uma interpretação latina do rap, assim. Então ele tinha uma estética, ele usava muito a questão do olhinho, que era o terceiro olho, que era uma das marcas visuais dele. E nesse aqui, ele começa a desfilar com elementos bem característicos da cultura porto-riquenha, que é a questão do chapéu de palha. Ele vai com essas camisas de pano, de algodão um pouco mais abertas, a calça mais solta ali, a sandália. Ele foi se apresentar, se eu não me engano, no Jimmy Fallon, com o chapéu de palha, coloca o chapéu de palha na cabeça do Jimmy Fallon também. Então tem essa questão estética que é sonora, é lírica, é política e conceitual, mas também tem essa questão do figurino, né? Bem detalhado. Tem uma perspectiva de se reapropriar de signos que muitas vezes foram limados dessa estética do que seria polido. Existe historicamente na América Latina uma tentativa por parte dos colonizadores de sempre irem apagando ou limando algumas coisas que são utilizadas pelos povos pertencentes às diferentes regiões. No caso das roupas escolhidas pelo Bad Bunny, uma coisa interessante de se apontar é a escolha dele por usar uma série de camisas, que são essas camisas com 4 bolsos que ele tem usado, que são essas camisas de algodão ou de linho, que são as camisas goiabeiras, que é uma camisa que não se tem ao certo ali
a origem dela, de qual país ela nasce. Tem algumas pessoas que acreditam que talvez ela tenha nascido em Cuba ou ela pode ter nascido na República Dominicana, mas ela é uma camisa super usual em toda a América Central. E além disso, essas camisas goiabeiras, elas eram consideradas realmente a roupa formal de Porto Rico. Então, até o início do século XX, até meados do século XX, era comum, por exemplo, se você tivesse um evento formal, se você ia um compromisso jurídico, você ia num casamento, você ia numa formatura, você poderia usar essa camisa porque ela era vista como um símbolo de respeito pelo aquele espaço que você estava indo. Mas nos últimos anos, essa camisa foi se transformando meio que num item de pessoas velhas, assim. Isso é uma coisa que acontece, como eu falei, em diferentes países da América Latina, que às vezes aparece alguma autoridade política utilizando uma roupa que não é um terno e as pessoas acham muito esquisito. Mas é muito curioso porque isso deveria ser meio natural, assim. O terno é uma coisa meio imposta. No próprio aqui no Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, se você quiser ir trajado com roupas que sejam consideradas típicas em locais formais, você pode, porque tem uma lei estadual que permite que, por exemplo, se eu vá para um processo jurídico, eu posso estar de bombacha e não de terno. Então é interessante esses caminhos. E daí ele escolhe ali outras roupas, como o Kleber falou, o chapéu, e ele escolhe outras coisas que estão relacionadas a esse universo do trabalhador. E é muito interessante porque ele faz esse link entre uma roupa que é considerada que a gente chama de worker, né? Que são essas roupas que vêm do universo do trabalho, e faz isso junto com a alfaiataria. Então a gente tem essas camisas, essas coisas que remetem a essa perspectiva de uma construção de uma identidade que ainda é formal e que não está relacionada necessariamente a um universo que seja imposto de formalidade, né? Acho que isso é bem interessante. E aí tem várias outras coisas que a gente pode debater dentro desse universo. Isso rende… É tão amplo que rende várias outras coisas, que é a própria questão das bananeiras da capa e do fato dele posar com bananas durante muito tempo. Porque durante séculos, a América Latina foi sempre vista como essas repúblicas das bananas, esses países que produziam bananas e que nós exploramos. Então isso é muito interessante. Os Estados Unidos sempre teve uma construção em torno dos povos latinos relacionados a essa coisa menor. Eles são essas republiquetas que a gente vai lá e pega bananas. Tanto que isso era, da Carmen Miranda, uma das perspectivas dela era de se apropriar desse imagético e transformá-lo em algo positivo. Tanto que ela falava, yes, my business is bananas. Então tem todas essas questões. Acho que é bem interessante de se pensar nesse universo. E assim, a gente tá há um tempo aqui toda nessa coisa de conceito, política, estética, referência, história. Ele tá um gostoso nessas fotos. Eu estou babando o ensaio dele. Ele tá deliciosíssimo. Com essa camisa aberta, ele tá com o cabelo maior, assim, encaracolado. Sim. Ai, ele nunca esteve tão gato. Ai, sim, belíssimo. Sim. Mas deixa eu só fazer um PSzinho, assim, que quando eu tava ouvindo esse álbum, sei lá, me veio na cabeça de como os norte-americanos ouviam salsa, enfim, tipo, década de 50, 60… enfim, não quero entrar muito nesse lugar, mas me veio muito tipo Herbie Belafonte também na lembrança. E ele tem a música, e agora a gente tá falando disso das bananas, olha as coisas se conectando. Tem a música mais famosa dele, né? The Old Banana Boat Song, que também é uma música que é protesto dos trabalhadores, os trabalhadores tipo do turno da noite que ficavam carregando banana pro navio. Então, assim, várias coisas conectadas, gente. Eu não tinha pensado nisso, da capa que eu acho das que bananeiras. Tem aí também uma questão de que, por exemplo, os Estados Unidos consumia muito dessa cultura da América Central, e com a perspectiva ali da Guerra Fria, o embargo a Cuba, eles tentam ao máximo cortar todas essas relações. Tanto que os americanos costumavam ir para Cuba, e esse era uma rota importante de turismo para eles. E aí a gente tem uma série de apagamentos desses artistas que eram muito importantes. Acho que a gente é só lembrar que Las Vegas surge como uma alternativa a Cuba, porque Cuba era esse ponto de refúgio onde as pessoas iam lá para fazer suas putarias, jogar, fumar e beber. E com o fechamento ali, com o embargo, eles criam Las Vegas como uma alternativa para as pessoas, para os norte-americanos terem seus momentos de libertinagem ali. E
já que a gente está falando de Estados Unidos, né? Porto Rico é um território não incorporado aos Estados Unidos, o que significa que pertence aos Estados Unidos, mas não é necessariamente um estado. Os porto-riquenhos são cidadãos norte-americanos desde 1917, mas o território não tem os mesmos direitos de um estado tradicional. Por exemplo, Porto Rico não tem direito à representação com voto no Congresso dos Estados Unidos. Os porto-riquenhos não votam nas eleições presidenciais, a menos que vivam em um dos 50 estados ou no Distrito de Colômbia. Porto Rico tem seu próprio governo e certa autonomia, mas ainda está sujeito a algumas das leis federais dos Estados Unidos. A questão sobre o status político de Porto Rico, incluindo essa possibilidade de se tornar um estado independente, sempre foi amplamente debatida, porém nos últimos anos o tema voltou a ser amplamente discutido pela população local. E isso tem um motivo muito específico. Porto Rico vive hoje um intenso processo de gentrificação e apagamento cultural orquestrado pelas elites estadunidenses. De maneira muito geral, são indivíduos norte-americanos comprando terrenos em diferentes cidades, principalmente na região litorânea do país, e que têm expulsado os moradores locais cada vez mais para as periferias, diminuindo o acesso e elevando o custo de vida no país. Então, para agravar ainda mais a situação, Donald Trump e a extrema-direita voltando ao poder torna o país econômica e politicamente muito mais vulnerável. Então, essa chance de uma independência política que nem sei se toda a população toparia, ela se torna ainda mais distante. E isso fica bem representado pelo próprio Bad Bunny no que acabou se transformando em uma das principais músicas do disco, que é O Que Ela Passou em Havaí, que apesar de, à primeira vista, parecer ser uma canção sobre um término de um relacionamento ali, ela abre espaço para uma interpretação para outras questões políticas e sociais que permeiam justamente o restante da obra. O Havaí, como esse símbolo de algo paradisíaco, foi justamente durante anos sendo massacrado pelos Estados Unidos, moldado aos interesses comerciais. Tanto que, por exemplo, a população nativa, ela foi durante várias décadas proibida de falar seu idioma local, né? Então as pessoas tinham que falar em inglês, tinham que ser subservientes às normas e aos padrões norte-americanos. Então, tanto que o Havaí é hoje meio que uma grande praia, um ponto turístico onde as pessoas vão para passar suas férias. Ele é um dos estados hoje com a maior concentração de desabrigados dos Estados Unidos. Eles, assim como grande parte dos Estados Unidos, eles têm um problema muito grande com o consumo de drogas lá, que são aqueles vídeos das pessoas meio zumbis andando pela cidade. A cidade é toda voltada para o turismo e que exclui os moradores locais. Eu até coloquei aqui um exemplo, é justamente o que acontece no White Lotus, né? Que é a primeira temporada. Sim. Ali, justamente trata sobre essas pessoas. Tem muita gente que trabalha nos hotéis, que trabalha nos spas, mas que não tem casa. Eles dormem na rua, eles vão de manhã pro trabalho, passam o dia e depois voltam para dormir na rua. Então, é um sintoma muito parecido que vem acontecendo com Porto Rico de maneira geral, né? É curioso pensar que eu, por exemplo, passei a entender Porto Rico e descobri todos esses meandros por causa de RuPaul's Drag Race. Porque sempre tinham queens que são porto-riquenhas. Elas geralmente, como Porto Rico é um estado dos Estados Unidos, elas podem participar do programa. Uhum. Então elas podem se inscrever normalmente. Então desde as primeiras temporadas sempre teve queens que eram de Porto Rico. Alexis Mateu, Yara Sofia, que eu adoro. Miss Vendi. Nina Flowers. A Nina Flowers, inclusive, estava comentando nos posts do Bad Bunny, super feliz. Então tem muitos artistas diferentes que me apresentaram a esse universo. Tem até alguns documentários sobre a cultura drag, trans em Porto Rico, que são bem interessantes. E é muito interessante pensar isso, que é meio que um universo complexo, porque de uma mesma maneira os Estados Unidos tenta ao máximo apagar culturalmente as existências deles e tenta limar e diminuir isso, do mesmo modo que se eles vão para os Estados Unidos, eles ainda são vistos como imigrantes, eles são maltratados como qualquer outro latino, a língua deles é mal vista e os trabalhos deles são mal vistos. Então existe esse universo mesmo de tentar limar mesmo e se impor sobre a cultura deles, que é muito doloroso e muito complexo, assim. E que é interessante fazer essa comparação com o Havaí, porque a gente vê movimentos mesmo deles tentando, aos poucos,
resgatar né? algumas coisas e reconstruir essas coisas que já foram destruídas, assim, porque é um processo, esses processos de, quando a gente fala aqui em gentrificação e em todos esses movimentos, às vezes quando a gente fala pode parecer que é um processo simples, mas é um processo muito moroso e muito cheio de meandros, que quando as pessoas veem os seus próprios universos e as suas próprias culturas estão sendo aniquiladas e destruídas ali. É um processo que você não consegue mensurar ali na hora que isso está acontecendo, mas Sim. você vai ver que é um processo que vai Longo. realmente longo e Desgastante. invadindo mesmo as coisas. E quando você vê, sei lá, os jovens ou as novas gerações já não sabem mais o que são as coisas anteriores, porque isso foi apagado de formas minuciosas. Assim, A gente pode até criar um paralelo aqui com o Brasil, com a questão da PEC da privatização das praias, né, Nick? Essa PEC ela começou a rodar em 2022, se eu não me engano. Mas aí, enfim, ganhou mais protagonismo no ano passado. Quem estava à frente disso era o Flávio Bolsonaro. E ela basicamente queria... É que não é exatamente privatizar, esse nome pegou, mas não é exatamente isso. Mas é meio que facilitar que grandes corporações tomem conta de uma certa faixa de terra ali entre o mar e a costa, né? E iria acabar, tipo, deixando pessoas excluídas da praia, assim, de acesso à praia. Então, Sim. o resultado seria esse, no fim das contas. Mas privatizar a praia é um nome meio esquisito. O que acontece em alguns países, por exemplo, é aquelas redes hoteleiras que fazem aqueles hotéis que vão para dentro do mar. Em resumo, era uma dessas alternativas. Só que a gente sabe que no Brasil, no fim das contas, isso seria expandido para no fim alguém querer comprar uma faixa de terra ali e fechar a praia para ele, cercar essa parte para ele, assim. Isso porque já existe em algumas em outros países, né? Exatamente. Nesses meus países acontece isso. Exato. Mas a gente sabe como o potencial aqui no Brasil é de ser algo muito maior e muito mais excludente, no fim das contas. Enfim, tinha todo o rolê de colocar cassino em praia e tal, de fazer o Nordeste um grande lugar de cassinos e tudo mais. Esse processo meio que parou, mas é bem possível que esse ano ou nos próximos a gente veja mais Sempre volta repercussões disfarçado disso. com alguma coisa, assim. Eles tentam amarrar com alguma outra coisa ali no meio pra tentar passar. E aí a Luana Piovani tem que fazer stories brigando de Aí, ó. Exatamente. que é uma das Tirar maiores diva. campanhas dela contra isso. Ô, Pedro Scooby, não tá vendo seus amigos aí querendo privatizar a praia? Bom, nesse sentido, o Bad Bunny usa do Debí Tirar Mais Fotos como um alerta sobre esse processo e que desencadeou uma série de protestos nas últimas semanas. Um dos mais... Tem vários vídeos no TikTok disso, assim, das pessoas cantando as músicas dele nas ruas de diferentes cidades em Porto Rico, mas eu acho que o mais emblemático é um vídeo de duas senhorinhas que penduraram a letra do que ele passou a Havaí na varanda de casa. Então Absurdo. elas colocam a música inteira ali, colocam a bandeira de Porto Rico do lado, várias pessoas vão pra frente pra tirar fotos ali. Além disso, o próprio cantor lançou no YouTube vídeos das músicas acompanhados de explicações sobre a história porto-riquenha, buscando justamente ampliar a discussão em torno desse material. Todos os textos são escritos pelo J. Menendez Badilho, que é um historiador especializado em cultura latina. Ele mesmo deu entrevista falando que o Bad Bunny procurou ele falando: eu não quero que isso seja só um disco, que as pessoas ouçam isso e que morra por isso mesmo. Eu quero que isso vire um objeto de discussão. Então ele começou a trabalhar nesses textos, inclusive ele contribui conceitualmente para esse curta-metragem maravilhoso que acompanha o disco. Recomendo muito que vocês entrem no canal do Bad Bunny no YouTube, assistam. É muito provocativo, muito discreto, mas muito bem concebido. Eu acho que dá pra gente tocar um trecho aqui que eu separei. Tá em espanhol, mas eu acho que fica muito claro. Tá em espanhol e em inglês, mas eu acho que fica A parte muito da claro, culinária? a parte que ele vai fazer um pedido num restaurante que já tá totalmente convertido à cultura norte-americana. Buenos dias, welcome to the Flamboyant Panaderia. Can I take your order? Muy buenas. Una tripleta. Sorry, we are all out of tripletas. Well, pastrami. Yeah, we have pastrami. Okay, pastrami, eggs and cheese. Criollo bread, Sobao bread, Mallorca bread, or sweet medianoche bread.
Criollo bread. Whole wheat Criollo or normal Criollo? Normal. American cheese, right? No, I prefer Papa cheese. Papa, like father? No, not like father. Like Papa cheese. Hey, I know what he wants. It's okay. Tiramos uno de papa. Thank you. Okay, anything else? No, that's all. Perdón, no, se me olvidó algo. Sorry. E tem um porquê desse curta também, né, Nick? Um dos protagonistas ali disso é o Jacobo Morales, que é um diretor da ilha, né? E ele foi o único porto-riquenho indicado ao Oscar há quase 35 anos. E depois disso, meio que o Oscar baniu os filmes porto-riquenhos, então... Não é que ele baniu os filmes porto-riquenhos. Ele tem que concorrer como filme estrangeiro, né? Não é isso, é o contrário. Não. E como ele é um território norte-americano, ele deve concorrer como um filme norte-americano. Sim. Então ele deixa de entrar na categoria de filmes internacionais. E que é a única categoria que basicamente todos os outros países conseguem Sim. encaixar. É muito Sim. raro que aconteça que algum filme de outro país entre nas outras categorias. Então, E aí a gente tá vendo que pra, por exemplo, Ainda Estou Aqui, conseguir performar bem nos Estados Unidos, precisa ter um investimento. Toda uma Tem que tá lá a campanha Fernanda gigante. Torres morando praticamente nos Estados Unidos, participando de evento, dando entrevista. Imagina você competir o cinema porto-riquenho contra toda, basicamente, Hollywood, que é a grande indústria do cinema norte-americano. Bom, ainda que todas essas questões sejam bastante pertinentes e fundamentais para o desenvolvimento do disco, orientando ali toda a experiência do ouvinte ao longo do Debir Tirar Mais Fotos, eu acho que o grande acerto do Bad Bunny dentro desse álbum é justamente ele disfarçar esses conceitos políticos todos, toda essa discussão, essas gírias, o contexto histórico, a estética e a sonoridade dentro de um disco de término. Todas as canções do disco, elas parecem que é ele cantando sobre um relacionamento ali que não deu certo. Porque que realmente ele separou, né, da namorada. Ele separou da namorada, né? Gente, então... Que é belíssima, por sinal, eles eram um casal maravilhoso. E muitas das músicas são mensagens pra ela ali. É o Clube, por exemplo, ele canta 2019, um piscar de olhos e agora estamos aqui. 2020, a última vez que fui feliz. 2022, a última vez que te vi. A vida não cumpriu nada do que pedi. Eu não sei o que aconteceu. Eu pedi a Deus, mas ele também me deu bolo. O futuro me atingiu, o passado me deixou, a felicidade foi embora. A Kendall Jenner deve estar torando no psiquiatra, porque, tipo assim, meio que ela não existiu, entendeu? Sabe assim? Tipo, Não, foda-se ela. foda-se ela. Então, nossa, cara, eu achei tão brabo isso. Eu acho que é muito bom isso, porque assim, quem quer se aprofundar nos conceitos políticos, vai mergulhar nos conceitos políticos e tudo mais que ele propõe ali. Mas quem não quer, vai embarcar por essa questão de romance, do sentimentalismo, da melancolia. O próprio sucesso do Debir Tirar Mais Fotos, ele meio que ultrapassa essa questão desse olhar que ele propõe para as cadeirinhas ali. Tanto que tem esse impacto político ali da relação com a faixa de Gaza, as pessoas resgatando essas fotos ali, resgatando foto de cachorro. Eu tava cansado de ver as fotos das crianças morrendo, assim, pra mim era o que mais me pegava. Você começava assistindo o vídeo lá, que era uma foto de uma mãe, e de uma mulher e de uma criança, aí você pensava, é a mulher que vai morrer no final. Daí não, era a criança que morre, assim, é horrível. Mas eu acho que isso é uma perspectiva muito interessante de escolha artística mesmo. A gente entrou nesse processo meio de globalização e tudo precisa ser muito óbvio e tudo precisa se comunicar com todo mundo e as coisas não funcionam assim. Eu acho que talvez a coisa mais rica que a gente pode pensar da arte é quando você se volta pro seu interior e para suas próprias coisas e para sua própria vila, como se diz, é ali que você encontra a universalidade dessas obras. E é a partir dessas coisas únicas, dessas unicidades. Então, acho que se conflui aqui a perspectiva dele ter o fim de um relacionamento, dele estar por esse processo, que é um processo doloroso de se reencontrar, de se reentender
a partir dessa não mais existência de um nós, mas de estar só de novo. Mas também se passa por esse processo dele ter tido esse relacionamento em outro país, de ter vivenciado experiências em outro país, de ter caminhado por outros países de diferentes formas e olhar de novo para o seu próprio país. Aqui tô chamando Porto Rico de país, sim, foda-se. Mas como essa perspectiva de se entender, de entender Porto Rico como esse seu próprio espaço, como esse outro universo que traz essas memórias para ele. Eu acho que é um caminho que ele faz que é muito rico e que se transforma num disco que poderia sim ser fechado em si mesmo por suas escolhas, mas pelo contrário, quando ele se volta para essa sua própria realidade ali, esse microcosmos, ele consegue se conectar com diferentes microcosmos. E é muito interessante porque a gente fala de uma identidade latina, mas a gente também fala de uma identidade de basicamente todos os países que foram colonizados. Todos esses países têm identidades e perspectivas muito próprias. A gente tem relações familiares, relações íntimas, relações de afeto com a nossa comunidade local, que são completamente diferentes da comunidade europeia, por exemplo. Porque eles não passaram por esses processos que a gente passou. Então, se a gente pega aí os países da África ou os países do Sudeste Asiático, eles vão ter identidades muito parecidas com as nossas, porque a gente enfrentou o mesmo tipo de existência, de formatação enquanto sociedade. E eu acho muito rico Filipinas, nossos irmãos asiáticos. E é interessante que ele conseguiu captar isso tudo, por exemplo, direto na capa do disco, assim. Sim. Acho que todos os países daqui, da parte de baixo do globo, entenderam o que ele estava querendo dizer com aquela capa, sabe? E aí é muito interessante quando as pessoas entram no disco, elas entendem aquelas outras narrativas. E aí eu só queria pontuar que é interessante, a gente citou aqui várias vezes essa conexão dele com coisas antigas. Uma das coisas que me pegou muito nesse universo de TikToks em torno do disco do Bad Bunny, é o universo de pessoas que mostravam as músicas para os seus pais ou avós. E eram pessoas geralmente desconectadas dessa nova música urbana latina, mas que se identificavam, que sentiam aquela perspectiva. Eu me reconheço nessa música, eu reconheço esse tipo de som. E isso é muito bonito, porque reconecta com essa identidade cultural que às vezes a gente falou estava se esgarçando e se perdendo. A Nova York, que é a música de abertura, ela virou meio que um subviral ali dentro do TikTok, em cima desses virais do Debí Tirar Mais Fotos, que era justamente as pessoas botando pra tocar pros pais latinos, muitos deles imigrantes, e aí começa ouvindo como quem não quer nada e de repente corta, a pessoa tá dançando ali no meio da música. E essa canção em específico, ela é justamente uma celebração a esses núcleos latinos, que ele fala de Nova York, ali desses núcleos latinos de Nova York como sendo esse polo onde as pessoas acabavam se encontrando nas comunidades latinas, mas ela é uma reflexão sobre esses agrupamentos latinos no mundo todo, assim, tem muita gente, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma população gigantesca da Bolívia que vive aqui, então ele fala sobre essas diferentes perspectivas, e um outro elemento que ele, né? Sim. E um outro elemento que ele traz muito, que é dessa questão da dança e da embriaguez e das festas como um elemento de resistência, que as pessoas acham que a política tá só no fato de você ter sempre de pulso firme, brigando, assim, lutando, sim, contestação, rebeldia. E não, às vezes você está feliz, celebrando com os seus amigos, é o maior ato político que a gente pode ter. E no Brasil a gente tem muito disso, assim, o funk carioca é muito calcado nisso, de viver numa comunidade sem perspectiva, encontrar na música, nessa diversão e nos excessos, um espaço de dizer quem você é, de ter a sua própria identidade. Então eu acho que ele consegue ir para esses outros campos e outras reflexões que às vezes acabam passando despercebidas para as comunidades norte-americanas e para a comunidade europeia, mas que dialoga com diferentes aspectos da comunidade latina, sim, de maneira geral, né? Outra coisa que eu acho interessante é que ele não é um disco puramente nostálgico, assim. Ele traz muito dessas coisas do passado, é lógico, mas ele reapresenta isso de um jeito muito fresco. Assim. Muito. Não é datado, muito atual, assim. Né? É muito. Um texto muito presente. É muito bom. É isso, ele não soa um disco, tipo, datado ou um disco, tipo, professoral, assim, tipo... vou te apresentar isso, aquilo. Ele é muito... Tipo, ó, isso aqui é tudo... Sei lá, tudo que eu sei
pega aí o que você quiser, sabe? Acho que tem um pouco disso. Assim. É honesto. Por isso que eu falei, tipo, mesmo que ele é pesado na língua, no sentido de trazer um monte de gíria, o sotaque dele, enfim, é universal. Por isso que eu achei que conseguiu pegar mais gente, sabe? Tipo, de verdade, eu achei muito, muito verdadeiro, assim, tipo, realmente deu pra sentir que ele colocou o coração dele ali, sabe? Tipo, tudo que ele realmente estava sentindo. E, gente, eu queria só abrir um parênteses da capa, que a gente vai falar mais fundo dela, porque eu fiquei tão mexida quando eu comecei a entender sobre final, ela. calma. Tá bom. Só para conectar com o que o Kleber estava falando, que ele citou essa perspectiva de comparação com o funk, e é interessante pensar historicamente mesmo da América Latina, quando a gente pensa na própria salsa e no próprio samba, eles têm no seu cerne composições que sempre foram muito tensionadoras de costumes e de questões políticas e sociais dos diferentes estados. E eu acho que isso é uma marca muito forte nossa. E aí isso me lembra a própria experiência da Calitrece, que é um grupo muito importante da música popular porto-riquenha nos anos 2000. É um grupo que historicamente sempre foi abertamente a favor da independência de Porto Rico. Isso causou muitas polêmicas, eles sempre causaram polêmicas. E a postura do Calitrece sempre foi transformar os seus shows e as suas experiências numa festa. Eu acho que isso é muito bonito, porque eles estão falando de questões muito graves, muito tensas, muito complexas, mas eles fazem isso por perspectivas que celebram e que relembram a força dessa existência latina. Isso tá claro, por exemplo, quando, sei lá, as músicas mais virais deles são um clipe que celebra as mulheres latinas, ou outro que tem o Gael Garcia Bernal numa história de amor. Então, acho que tem essa perspectiva mesmo da gente de contar as nossas histórias por outros campos, que não sejam necessariamente por um lamento apenas, mas também por uma reafirmação constante da nossa força e da nossa identidade. Ou seja, por trás das duas cadeirinhas de plástico ali que ilustram a imagem de capa do disco, o Bad Bunny conseguiu disfarçar um universo de diferentes histórias, memórias, sentimentos e, sobretudo, essa força política da identidade latina que a gente tem aqui. E latinos como somos, meus amigos, eu quero encerrar esse programa, porque latino se emociona, latino traz emoção. Eu quero perguntar pra vocês, já tô me arrepiando aqui. Quais são as memórias mais fortes que vocês têm dessas cadeirinhas de plástico aí? De momentos que vocês viveram que vocês poderiam compartilhar aqui? Ai, gente. Pra mim é muito interessante porque nessa mesma época que as pessoas estavam compartilhando a capa do Bad Bunny, apareceu pra mim muitos TikToks de pessoas gringas, norte-americanas ou europeias, que tinham vindo visitar as famílias de seus namorados no Brasil. E elas achavam muito maluco a perspectiva de que, como era diferente a experiência de passar as festas de final de ano no calor. E isso é uma cena que também aparece em Ainda Estou Aqui. Quando a menina escreve a carta, ela fala: é estranho passar o Natal sem sol. Sim. E sei lá, a gente tem identidades que são completamente malucas e que são completamente distintas de imposições que nos criaram, assim. Que nos colocaram no universo de que, o Natal é desse jeito, a experiência familiar é desse jeito, as reuniões familiares são desse jeito. E aí, quando a gente se conecta com essa perspectiva de que a gente está muito mais próximo desses outros países, dessas outras pessoas, mas que de outros modos eles tentaram construir imposições culturais que diminuam a importância desses afetos e dessas construções. Isso me é muito simbólico. Eu acho que isso eu já falei aqui. É uma das coisas que mais me conecta, por exemplo, com o cinema do Almodóvar, assim como me conecta com o cinema de outros diretores da América Latina num todo. Eu acho que contar as nossas histórias e revelar as nossas histórias é também revelar essas memórias. E por isso a capa e todas essas coisas me fez pensar no quintal da minha casa, da minha mãe. O quintal com o gramado, as pessoas sentadas no verão, realmente nesse momento de festas de final de ano, que você come, você coloca a mesa pra fora e você come lá fora, sentado, todo mundo de pé descalço. Acho que tem essa perspectiva de afeto familiar e de você construir outros afetos que não são só familiares. Eu acho que a gente também tem uma coisa no Brasil de que seu vizinho não tem família pra passar essas coisas, vem pra cá, todo mundo junta. Sim. E todo mundo se reúne, que também é uma coisa bastante nossa. Ai, me pegou muito essa capa, porque, tipo assim, quando eu olhei de primeira, eu não tinha pensado muito, sabe? Tipo, eu só falei, deixa eu ver esse álbum.
Aí, gente do céu, que coisa. Ih, vai chorar? A gente vai chorar? Eu tô Ai, quase meu chorando Deus, já pensar. aqui. Eu já tava chorando, tava segurando. Eu sei. Ai, gente, que bobeira. Mas é que... Ai, caralho. Eu vou ler, enquanto você tá chorando, pra você chorar mais, eu vou ler o comentário da nossa ouvinte, a Gabriela Ramos, que ela colocou aqui. O álbum me emocionou muito. Uma semana após o lançamento, completou 2 anos do falecimento do meu avô. E na minha Ai, última meu Deus. foto com ele, nós estávamos nessas cadeirinhas. Ai, meu Deus. Então, eu ia falar exatamente, tipo, casa da minha avó, sempre com cadeiras de plástico no churrasco. E eu acho muito legal isso, porque é uma coisa nossa, assim, de que é isso que o Renan falou, tipo, sempre cabe mais um. Essa possibilidade dessa cadeira ser de plástico e ser leve. Olha a gente se emocionando com cadeira no início de 2025. E a gente Puta nem é que designer. pariu. Ai, caralho. Mas tipo assim, de você conseguir carregar, sabe? E com isso você consegue, tipo, trazer mais conversa, trazer mais afeto, trazer mais pessoas. Óbvio que eu lembro do meu pai, tipo assim, sempre fazendo churrasco, cadeira de plástico. Essa capa acabou comigo, assim, tipo... Cacete, Bad Bunny, que isso, cara? Mas, e outra coisa, assim, que eu achei muito lindo de ver essa capa são as duas modalidades ali das cadeiras. Que uma é aquela mais fininha, que pra mim é, tipo, mais uma coisa de festa de outros lugares. E aquela outra são mais tipo, mais eu lembro robusta, mais de... né? E eu lembro mais de senhorinhas, de senhorzinhos. Tipo, minha avó sentava naquela porque ela era mais confortável. A gente, mais novo, sentava na mais fininha, tipo, em festas. E eu achei muito bonito também elas estarem sem ninguém. Porque é isso, tipo, são pessoas que foram, enfim, foram pra outro lugar. Mas ao mesmo tempo também a gente olha pra ela e imagina que a gente gostaria de estar ali, sabe? Tipo, eu fiquei muito mexida com essa caralha dessa cadeira, dessa bananeira do caralho. Pra fazer vocês rirem, vou contar que Ai, na casa meu Deus. dos meus avós, por parte de pai, todo mundo era bem alto, bem grande, que nem eu, assim. E cabia a gente na tinha essas cadeirinhas com o bracinho, né? E uma Sim, vez sim. o meu avô sentou nela e a perna abriu. Abriu. E aí ele caiu no Sempre chão. tinha. E aí todo mundo ficou muito preocupado. clássico. E aí depois disso, nenhum idoso podia sentar nessa Ah lá. cadeira se ela não tivesse uma em cima da outra. Então tinha que ser sempre duas Isso, cadeiras duas. pra eles Um sentarem. clássico, um clássico. Ai, gente, mas é muito absurdo, é muito bonito, assim, né? De, tipo, também pessoas que deixaram Porto Rico, sabe? Assim, tipo, meio que são essas pessoas que realmente, tipo, foram... são imigrantes, né? Tipo, eu coloco como imigrante, assim, porque eles são vistos como imigrantes. Tipo, eles não são vistos como Americanos, cidadãos americanos, assim, né? Tipo, enfim, cara, eu achei muito foda essa porra dessa cadeira aí. Eu acho que o fato de estar vazio também, ele... É pra você pôr quem você quiser ali, né? Exato. Tipo, você põe exato. suas memórias, põe a sua carga, Exatamente. põe você ali. Vocês já falaram bastante de família. Essas cadeiras pra mim me lembram muito bar. E, sei lá, tipo, encontros com amigos e tudo Super. mais. E é um... Eu não sei, acho que eu não sou uma pessoa tão família assim, mas eu sou uma pessoa que preza muito pelas Os amigos, amizades, assim. Sim, amigo. Então, é isso, assim, acho que a minha família também está nos meus amigos, sabe? De encontrar Super. essas pessoas que você encontra. Eu não sei se você realmente escolhe quem são seus amigos, acho que só aparecem na sua vida e você segue com eles pro resto da vida. Acho que é isso, assim, acho que me lembra muitas amizades essas cadeirinhas. O que o Nick falou de amigos, e vale ler o comentário do nosso ouvinte Henrique Almeida, que ele falou: eu lembro de quando eu era criança e visitava uma amiga da minha mãe, que era muito querida. E como minha família toda é de Pernambuco e nós morávamos em São Paulo, os amigos eram muito família também. Eu lembro de sentar nessas cadeiras e ficar à beira da piscina com minha mãe e a amiga na casa dela, tomando um refrigerante nos dias de festa. Você tem condição de falar ou você quer que eu leia o comentário do Marco Antônio? O Marco Antônio Gomes também comentou: essa configuração de Natal com cadeiras de praia no quintal era exatamente como era o Natal da minha família, até o falecimento do meu avô. Depois disso, meio que os encontros perderam muito do sentido. Era muito sobre como ele amava juntar todos, fazer churrascos, contar histórias. Agora eu não tenho mais condição de ler. Caralho. Eu fiz a pergunta pra vocês se emocionarem e eu tô caindo na minha armadilha.
Você caiu da sua própria armadilha, porque esse podcast a gente sempre chora. Eu lembro da minha nona, do último verão que a gente passou juntos. Ano passado fez 10 anos que ela faleceu. E eu lembro de eu e dela sentado na cadeirinha de plástico. Ela já tava caretinha. E a gente tava tomando tererê num dia bem quente, na área, com o pé na Praia da Brita. Eu lembro dela. Ai, amigo. Eu acho que isso que é bonito todas essas coisas pra fechar que a gente contou aqui. É como que cada um tem o seu cenário. Cada Sim. cenário tem suas identificações muito próprias e muito típicas de cada região, de cada lugar. Mas é muito bonito como a mesma cadeira nos impacta aqui. Exato! E pode impactar essas pessoas de Porto Rico, como impacta todos os imigrantes latinos que estão em outros países e que nesse momento estão com medo. E é meio Sim. maluco, né? E pros europeus e pros americanos não significa nada, ó. Nada. Deixa pra gente se emocionar aqui. Me paga, Benito. Você me paga. Ai, que absurdo. Chorar com cadeira em janeiro de 25, meu Deus. E a gente Fechamos, meus amigos. Pelo amor de Deus, fechamos. Obrigada, Bad Bunny. Mas é um álbum muito bonito mesmo, é isso. Eu acho que é com verdade, né? Acho que é isso que a gente falou, assim, sabe? Tipo, ele trouxe muito uma verdade e essa que é a linguagem universal que eu quis dizer. Menos para os colonizadores. E você que tá ouvindo e que se emocionou, vá no nosso Ai, meu Instagram, Deus. na edição desse episódio e conta pra gente qual é a memória que você tem dessas cadeirinhas de plástico que a gente vai ler e provavelmente chorar no próximo programa também. Então vai lá e conta pra gente, certo, meus amigos? Certíssimo. Certo. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Bridget Jones, it's time to live. This Galentine's Day, make a date with Peacock. I set you up on Tinder. What? You're welcome. You can call me Rockstar. Bridget Jones. But you can call her mummy. Experience the final chapter of Bridget's unforgettable journey. By all that's holy, Bridget Jones. You are a brilliant woman. Embrace the chaos. Enjoy your weekend, Mrs. Darcy. Bridget Jones, Mad About the Boy. Streaming only on Peacock, February 13th. Começando o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Olha só, e o que você traz? Bom, esse semana eu não consegui ouvir tanta coisa, então só tenho singlezinhos. E o primeiro deles é ainda no clima do show do Ezra Collective. O Joe Armon Jones, que é o tecladista, ele está voltando com um disco solo que chama All the Quiet. Ele lançou nessa semana uma faixa que chama Kingfisher. Muito boa, pra quem gosta de jazz, vai nessa porque é maravilhoso. E aí nesse disco que vai ser lançado em 2 partes, a primeira no dia 28 de março, a segunda no dia 13 de junho, tem participações da Green Tea Peng, Wulu, Hack Baker e Yasmin Lace. Então, fiquem ligados que vem coisa boa por aí. Mais um singlezinho aqui é o Moses Sumney com Hey Girls. Faixa lindíssima. Muito bom. Com participação da Cid, né, do The Internet e a Michelle Negdocello. Essa é uma faixa que já estava presente no EP que ele lançou ano passado, mas ele fez essa versão com as duas e é uma coisa lindíssima, assim, enfim, é muito foda. Mais uma que eu achei muito boa é a nova música da Lisa, a integrante do Blackpink. Ela lançou a música com a Doja Cat Olha o e Nick com a Rai. morando com... Gente, olha, morando com o Renan. É muito divertido, Gente. assim. Parece a Eu Dua não Lipa aguento. lá no disco pandêmico dela. Dessa coisa mais funk, assim. Puta, é muito bom. E vai fazer parte do primeiro disco solo da Lisa. Que vai ser lançado em breve. Mais um aqui é o Gabriel Ventura com Fogos. Faixa muito bom. Muito boa, tava aqui na minha também. Muito bom. Ai, só os que receberam e-mail antes. Antes. Ai, os privilegiados. Faz parte do próximo disco dele, que chama Pra Me Lembrar de Insistir. Puta, é uma coisa mais
sutil, assim, me lembrou um pouco, sei lá, um Radiohead em algum momento, assim. O andamento da música vai para uns campos harmônicos diferentes, assim, tem uma harpa lindíssima. Enfim, eu achei muito foda. É o disco que chega em abril pela Balaclava Records. É o primeiro dele desde o Tarde de 2022. E diferente do que o Nick disse, eu não acho que lembra nada Radiohead. Pra mim é total música brasileira. Ele até aponta isso no texto de apresentação. Tem muito do violão, que é uma coisa que é bem característica do Brasil, assim, e ele destaca isso. Então, tem mais uma vez colaboração com o Patrick Laplan, que trabalhou no trabalho anterior, trabalhou no trabalho anterior com ele, e volta agora nesse projeto novo também. E essas são minhas diquinhas. Bom, eu vou falar aqui rapidinho da minha dica da semana. Eu fiquei ouvindo umas coisas velhas, tá, gente? Umas coisas que já tinham saído, tipo BK, tipo um monte de álbum que vocês tinham falado que eu ainda não tinha ouvido. Gostou do BK? Gostei, amigo, gostei. Gostei de tudo que eu ouvi que vocês tinham falado, que eu ainda não tinha ouvido. De novo, assim, eu vou trazer o novo single do Jovens Ateus, que eles vão lançar álbum, né, agora. E esse single se chama Passos Lentos. Sai também pela Balaclava. Eu achei muito divertido, assim, tipo, é aquele pós-punk bem 80, que a gente já conhece, de quem, né, no caso, já ouviu Jovens Ateus. Mas elevado e divertido, assim, tipo, tem alguma coisa de zoeira de amigos que eu gostei bastante. Tô bem curiosa, como a gente já falou, né, pra ouvir o primeiro álbum deles. É isso, deem o play aí. E você, amigo Kleber Fak? Bora lá, vou começar pelos singles. Josiara anunciou um novo álbum de estúdio, Aviar. O disco sai ainda esse ano pela Deck Disc. E ela lançou a primeira composição, que é Ensacado, uma releitura para uma música da Kátia França, que integra o álbum 20 Palavras ao Redor do Sol. E dessa vez ela traz a Pitty, compositora e cantora baiana, assim como ela, para dividir essa canção. Estou ansioso pro que vem aí. Selacanto é um quarteto paulistano formado pelo Miguel Lian, Eduardo Barco, Matheus Costa e Giovanni Lente. Eles vão lançar o primeiro álbum de estúdio deles pela Matraca Records. Tem produção do Luiz Martins, o Lauis, que é um dos integrantes da Pelados, e eles lançaram esse primeiro single, que é Cedo. O Miguel, pra quem ainda não se tocou, é o irmão mais novo da Luísa Lian, então por isso só já vale o play, mas a música também é muito boa, um indie pop, assim, mais psicodélico, melódico, muito bonito de se ouvir. Vi lá no Música Instantânea hoje e achei muito bom. Muito bom. Esse site, sensacional. Dark Side, o projeto paralelo aí do nosso querido e delicioso Nicolas Jarre, que está cada dia mais bonito agora com o look de um óculos. Né? Nossa, esse homem só melhora. É vinho. Vinho. Venha beber aqui em casa, quero beber você, Nicolas. Ele vai lançar um novo disco com Dark Side, que se chama Nothing, sai no dia 28/2. Já citei o single anterior. E agora ele lançou essa semana Are You Tired? Keep On Singing, que é um disco que parte de uma abordagem meio pop dos anos 60 e de repente vira uma experimentação maluca. Destroyer vai lançar um novo álbum que a gente já citou anteriormente, que se chama o Dance Boogie, e ele lançou essa música que se chama Hydroplaning of the Edge of the World. Canção lindíssima, com uso destacado de sintetizadores, me faz aumentar ainda mais a expectativa para esse disco que chega no dia 28/3 pela Merge Records. Indo para os álbuns, disco da semana pra mim não tem outro, OK Lou com Chuck and Nuff. Eu estou apaixonado por esse disco. Pra mim ele é meio que o post-hyperpop, o pós-verão Brett. Ele é outra coisa, assim, ele tem muitos dos elementos do hyperpop. Ele bebe muito da Eurodance, do Europop dos anos 90 e 2000, mas ele tem um acabamento todo minimalista. Ela assina a produção dela com um amigo dela ali, que é produtor também, mas tem algumas das canções que são produzidas pelo Wade Cook e pelo Daniel Harley, que são ali os principais parceiros da Charli XCX, da Caroline Polachek. É um disco bem reducionista, eu acho que não vá com grandes expectativas, mas é o disco que cresceu muito pra mim. Quanto mais eu ouço, assim, mais eu tô apaixonado por esse disco, que pra mim é um dos grandes discos pop desse ano. Sharon Van Etten e The Attachment Theory lançou o auto-intitulado disco de estreia desse projeto, e se você gosta muito desse rock anos 80, uma coisa meio synth rock de arena, eu acho que esse disco da Sharon Van Etten, eu acho que cresce muito, e quero muito que ela venha pro Brasil pra tocar isso aqui, porque está excelente.
2 discos de juke / footwork / Chicago House, Techno Ghetto. Disco da Khadija Al-Hanafi, o disco se chama OK. Ela é uma produtora tunisiana de juke e de footwork. Lançou esse trabalho que pra mim é excelente, um dos melhores discos de música eletrônica que eu ouvi nesses últimos meses. Então vale muito a pena. E a volta do Traxman, que é um dos nomes mais importantes da cena eletrônica de Chicago, parceirão ali do DJ Rashad, que já faleceu. Ele voltou com The Mind of Traxman Volume 3, que sai pelo selo Planet Mu, que é um dos maiores expoentes da cena eletrônica de Chicago. Lembrando, todos esses nomes dificílimos com pronúncias erradas e bizarras estarão listados na descrição do nosso podcast. Seguindo, temos The Pains of Being Pure at Heart com Perfect Right Now, a Slumberland Collection 2008-2010, que é uma coletânea que resgata as canções dos primeiros anos do The Pains of Being Pure at Heart, que é um dos projetos mais queridos de shoegaze e de indie rock dos anos 2000 da cena nova-iorquina. E pra fechar, comentário que eu fiquei devendo na semana passada, é o disco novo do The Weeknd, que é o Hurry Up Tomorrow. É o disco que encerra a trilogia iniciada com After Hours, e é o disco que encerra tecnicamente a carreira do Abel Tesfaye como The Weeknd. Eu duvido que ele vai encerrar esse projeto, eu acho pouco provável. Talvez ele dê um tempo, mas eu acho que se for pra encerrar, encerrou muito bem, assim. É um disco que tem muito mais elementos de synth pop, é um disco extenso, mas que é muito bem produzido. Assim, meio... Eu gostei, assim, eu acho que ele podia cortar algumas coisas. Por exemplo, a música Canita, por mais que eu goste dela como single, eu acho que ela tá totalmente deslocada do disco. Adorei a música com o Future, a música com o Justice é excelente. Todas as canções ali que ele vai mais pra essa coisa synth pop épica são muito boas, mas é um ótimo disco. Ainda prefiro o álbum anterior, e os 2 anteriores são muito melhores, mas eu acho que encerra assim de um jeito muito interessante a trilogia, e na data que estamos gravando, ele tá no topo da Billboard 200, então é um trabalho que performou muito bem aí pro menino Abel Tesfaye. É isso, meus amigos. Hablamos. Bora pro terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Chegamos no nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Kleber Fak, o que é esse bloco? Esse bloco a gente traz qualquer coisa, dicas atemporais, trabalhos, livros, exposições, filmes, documentários, o que a gente quiser dar na telha aqui. E o que você traz? O jornal O Globo está completando 100 anos e eles estão com uma série de conteúdos especiais, vários deles inclusive voltados ao universo da música. E quando você tem um jornal que você tem 100 anos de história, nada melhor do que você aproveitar do seu acervo para gerar conteúdo. E eles estão com uma série que eles pegam fotos antigas de um determinado artista, reapresentam para esse artista para ele recontar as histórias dessas fotos. E o primeiro capítulo dessa série é com o Paulinho da Viola, e é simplesmente sensacional. É um vídeo de 20 minutos, filmado na casa do Paulinho, onde ele simplesmente pega fotos da adolescência e tudo mais, dos primeiros anos de carreira dele, e ele vai relembrando o que está acontecendo nessa história. Paulinho hoje tem 82 anos, mas ele tá muito lúcido, muito ativo, com uma consciência, assim, absurda. E é muito bom você parar e ficar 20 minutos assistindo o Paulinho da Viola contando dos momentos que ele tava com Clementina de Jesus, dos momentos que ele tava com o Elias Andreato, dos momentos que ele tava com o Zeca Pagodinho. E é muito bom, ele falava, eu lembro exatamente de quando foi isso aqui. Ele tem uma foto que ele tá usando barba e ele conta por que ele tava usando barba nessa época. Tem a história com o pai dele. É muito bonito, assim, a história viva do samba brasileiro, então recomendo muito que vocês assistam. Tem no YouTube do Globo e no site do jornal O Globo tem umas matérias especiais. Tem matéria sobre Rock in Rio, sobre rock nacional, sobre vários outros elementos. Então vale dar uma passeada pelo acervo que eles estão montando lá. Que massa. Isadora, sua vez. Vamos lá, gente. Assistir uma série... é pesada, né, gente? Que está na Netflix, que é American Manhunt, O.J. Simpson. É a nova série da Netflix sobre o caso do O.J. Simpson. Vamos lá, atenção à sinopse. Essa série documental de 4 episódios analisa detalhadamente os assassinatos de Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman, bem como o julgamento que dominou
a mídia em meados dos anos 90, desde a perseguição pelas autoestradas de Los Angeles até aos momentos de tensão no tribunal. Gente, maluquice, eu já tinha dado aqui de dica quando saiu, uns anos atrás, aquela série fictícia, né? The People vs. O.J. Simpson, American Crime Ryan Story. Murphy, né? Cara, essa série, tipo, documental deixa a gente muito mais revoltado, assim, tipo, enfim. E aí a gente consegue entender ainda mais, né, sobre as tensões, sobre todo o cenário de Los Angeles, o que politicamente e socialmente falando, né, o pessoal estava vivendo naquela época e por que foi todo esse fuzuê. É muito surreal. É muito surreal. Quem nunca viu, assim, tipo... E tem estômago, né, pra ver essas coisas. Fica a dica, assim, porque... não sei. Dá pra gente entender até onde que a mídia, a imprensa, como eles podem influenciar, né, tanto a vida das pessoas, assim, tipo... O quão surreal é isso. E enfim, numa época que não tinha rede social, não tinha... celularzinho só ligava, né? E mandava mensaginha. Então, é muito louco. Fiquei tentando traçar paralelos, assim, tipo... Como seria se isso tivesse acontecido agora, sabe? Enfim, é muito louca essa história. E você, Nick Silva, o que você traz nessa semana inspiradora? Nada de coisa bad vibe. Eu quero trazer um filme de comédia, que é A Vida por Philomena Kank. Eu já tinha... muito bom, muito bom. Eu já tinha falado dela, acho que lá por 2020, 2021, talvez, que ela tinha feito uma sériezinha especial pra Netflix sobre o mundo, né? E agora ela fala sobre a vida em si. Ela, tipo, é um personagem, né, da Diane Morgan, que é uma humorista muito legal lá da Inglaterra. E ela é meio que, tipo, essas documentaristas meio... Essas coisas da BBC, assim, bem inglesona. Só que ela pergunta e fala as coisas mais absurdas pros profissionais fodões da área, com a cara mais lavada possível. E, tipo, é muito bom, assim. É muito divertido e, enfim, tem piadas recorrentes de outras coisas dela. Eu acho maravilhoso. Pra quem gosta desse humor bem britânico, vai nessa, que é maravilhoso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, edição número 338, comentando o Grammy 2025, em que fizemos o nosso resumo e os nossos comentários sobre o Grammy. Comentário de Sexy Fuck Red falou o seguinte: achei injusto Expresso ganhar prêmios e Birds of a Feather não. Só não tão injusto quanto a Beyoncé ganhando o Album of the Year pela honraria, já que no fundo todo mundo sabia que o álbum do ano foi da Charli. Aliás, ela ter saído com só 3 prêmios foi maluquice. Em que mundo a Charli perderia uma categoria de remixes para Expresso? Sinceramente, só fico feliz pelo Kendrick. Dito isso, Lady Gaga, Jojo Siwa socialmente aceita. Eu vou discordar muito do questão da Beyoncé, porque se ela não ganhou anteriormente, ela mereceu muito ganhar nesse e fim de papo. Vamos lá. Igor Luney. Concordo, galera. Também acho que deviam ter colocado o Milton Nascimento no palco com a Charli na hora da performance de Guess. Comentário da Mariana Abraão, nossa apoiadora ouvinte aqui. Ela falou o seguinte: a make da Kim Gordon, Isadora, foi aparentemente toda feita em parceria com a marca da Laura Geller, uma maquiadora, que é voltada para peles maduras. Às vezes rola das artistas fazerem essas publis com marcas de beleza. Da Chapel Roan, por exemplo, foi com a MAC. Olha, adorei. Acho que vai vir collab aí, hein? Olha, gente, é o olho e ouvido que tá falando aqui. Se tem Swift chorando, estamos felizes. Que horror, que é isso? Vamos lá. Comentário do Kleber, que não sou eu, falando: a Isa sempre mete o pau na Gaga. Hahaha, saiu do personagem. Imagina! Aqui. Que isso, gente? Que meto o pau na Gaga? Eu meto o pau na Gaga dando uma de italiana e querendo ser atriz, gente. Calma. Não, mulher sofrendo de dor nas pernas e a Isa batendo nela. Imagina, eu adoro, gente. Mesmo? Lady Gaga! Tira. Que isso? Ai, ai. Comentário aqui do Matheus Dutra Ferreira. Ele falou: achei essa a melhor edição da cerimônia em décadas.
décadas. Acho que melhor performance pop solo poderia ter sido para Birds of a Feather. Foi edição em muito tempo que senti que não me opus a nada. E por último, aqui eu também pra Isadora, o comentário do Diego Alves. Fontaines disse ganhou, mas não vai levar. É isso, exatamente. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter, e é isso. Eu sou @Nick Silva em todas as redes sociais. Você lê meus textos lá no Monkey Buzz. E não esquece de seguir também nosso amigo Renan Guerra, que não esteve aqui nessa segunda parte, mas participou da primeira, né? Então, é isso. Exatamente, ele que está se recuperando ali de uma vulnícora inflamada. Está removendo ela e o Nick vai ter que fazer os curativos em casa. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga, avalie, comente, compartilhe nas plataformas de streaming e se puder, seja especial, seja diferente, seja melhor do que os outros, sejam de nossos apoiadores. Por apenas míseros R$5 por mês, você tem acesso ao nosso programa com muita antecedência, participa do grupo para apoiadores, ganha brindes como recompensas e participa aqui das nossas movimentadíssimas gravações ao vivo. Hoje a galera estava maluca, comentadeira a noite toda, como a Tuane Malman, que é belíssima, como a Maria Lua, que é elegantérrima, como o Leonel Moura, que é simpaticíssimo, como o Fabrício Neri, que é uma beleza de pessoa, como o iPhone da Mariana, que é um aparelho tecnológico, como o Nando Xavier, que é belíssimo, como o Jefferson Kozenieski, que é icônico, como o Gabriel Cordeiro, que também é delicioso. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast, seus maravilhosos. São vocês que mantêm nosso programa vivo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. 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 Esse podcast foi editado por Nick Silva.